Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Oi, Kate, Daniel, Célia, Maria Tereza, tudo bom, pessoal? Vamos para mais uma live aqui, né? Uma live hoje sobre o Tribunal do Júri, um assunto que eu não gosto nem um pouco. Nosso convidado acabou de entrar. O Túlio é defensor público de Minas Gerais, é um excelente defensor público do Tribunal do Júri, atua na capital, né? E já foi palestrante nos dois últimos congressos de defensor do júri, então ele tem muita experiência para contar pra gente. Então vocês que têm medo do júri, sente aquele friozinho na barriga, como quase todo mundo sente antes de fazer o primeiro júri, vocês vão tirar todas as dúvidas hoje aqui com o nosso defensor de Minas. Vamos lá. Vamos aguardar ele entrar aqui. Olá, boa noite a todas e a Oi, todos. Túlio. Boa noite. É um prazer muito grande receber você aqui no nosso perfil para falar sobre um assunto que a gente gosta só um pouquinho, né, Túlio? Tribunal do Júri. Túlio, você está me ouvindo? Estou te Tá me ouvindo, Mara. ouvindo? Tudo bem? Como vai? Boa noite. Boa noite. Sua internet está ok? Vamos ver, né? Aparentemente, sim. Tudo bom, Túlio? Túlio, é um prazer muito grande te receber aqui no nosso Instagram, As Defensoras, para falar sobre um dos nossos assuntos preferidos, que a gente fala quase todos os dias no grupo nacional do Tribunal do Júri, né? E queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre a sua história com o Tribunal do Júri, como é que você chegou, né? Como é que você caiu nesse lugar que tanta gente foge, né? Como o diabo foge da cruz. Me conta um pouquinho. Conto sim. Primeiramente, Maíra, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar falando aqui nas defensoras. E assim, eu espero manter o nível aqui da live na mesma altura da Janaína Matida, da Carla Carolina, que eu assisti as lives e foram fantásticas. Vamos ver se a gente consegue. Ah, vai sim. Respondendo aí sua pergunta, tomara. Eu comecei no júri em 2011. E como é que foi a situação? A situação foi bem, assim, bem interessante até. No dia da escolha de vaga aqui da defensoria, o júri começou a descer, porque as pessoas não queriam o júri exatamente por terem medo do júri. E o júri começou a descer. E aí eu olhei para aquela vaga e falei assim, olha, eu já assisti muito júri na vida, mas nunca fiz um júri. Eu tô achando que eu vou escolher se chegar em mim. E realmente a vaga chegou em mim. Eram duas vagas no júri na época, na comarca de Contagem. Contagem fica na região metropolitana de Belo Horizonte, é a segunda ou terceira maior cidade do estado, acho que é a terceira em população hoje, e a segunda maior comarca. E é a cidade do caso, né, de Elisa Samúdio também, que é caso famoso. Então, de repente, eu estava escolhendo Contagem, estava indo para o Tribunal do Júri, sem ter feito um júri na vida, mas tendo assistido muitos júris na minha vida antes. É, eu também caí de paraquedas no júri, Túlio. Eu vou te confessar que não escolhi o júri, né? Por mais que eu. E isso meus alunos sempre perguntam, né? Professora, você sempre teve uma boa oratória? Como é que foi? Foi tranquilo entrar no júri? Não escolhi o júri. Eu nunca tive medo de falar em público. Eu acho que esse é o grande problema das pessoas que não querem ir pro júri, né? Dizem que medo de falar em público ele supera na escala de medos até o próprio medo da morte, né? Então as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E eu não tinha intenção de ir pro júri, porque a gente ouve as coisas do júri e fica morrendo de medo, né? Então eu falei, não, vou fazer o que lá naquele lugar? Ter que ficar uma hora e meia falando para aquele monte de estranho. O que eu vou falar para esse pessoal, né? Mas, como a gente não escolhe muita coisa na defensoria pública, né? Faltava defensor na vara que eu atuei pela primeira vez. E eles falaram, não tá sem defensor no júri, não dá pra ficar sem defensor no júri, então você vai ficar lá. E aí eu fui, também caí de paraquedas. Foi uma grata surpresa, posso falar, né? Eu falo que é uma grata e agradável surpresa, né? Porque o É, júri realmente, eu acho que assim, hoje é o espaço de justiça onde mais se faz justiça no Brasil é no júri. é verdade. Porque muitas vezes a vara criminal comum, o juiz já tem um certo viés, já tem um certo entendimento que ele vai julgar daquela forma, alguns casos.
E no júri não, porque são 7 pessoas do povo que vão julgar, cada um pensa de uma forma diferente, então os resultados são, às vezes, onde há mais justiça no Brasil, é no plenário do júri, com cidadãos ou pessoas comuns julgando, né? O que eu acho Eu gosto interessante demais, eu não pretendo sair tão cedo. E é bom, né, Túlio? Porque para quem gosta do júri, como nós somos exceção, a tendência é conseguir titularizar em vagas cada vez melhores, né? Porque tem pouca gente para competir pelo júri. Então, você consegue titularizar Sim. mais perto, né? Você consegue titularizar na capital, você consegue titularizar numa vara com um bom volume de processo, né? Um volume menor de processo. Porque júri não tem tanto processo, não tem tanta peça, é mais atuação estratégica, né? E é isso que me faz apaixonar um pouco pelo júri. É a ideia da estratégia, de você montar o processo desde o começo. Mas me fala um pouquinho, Túlio, o nosso tema da nossa live hoje, então vamos começar pelo começo, depois a gente vai para essa evolução. Mas o tema da nossa live hoje é o primeiro júri. Então você escolheu a vara do júri e como é que foi esse primeiro júri? Como é que foi a sua preparação? Como é que foi a sensação antes de ir para o primeiro júri? Conta pra gente. Vou contar o meu depois Então, também. vamos. Tá. Então, eu cheguei na comarca numa quinta-feira e na quarta-feira da outra semana já tinha um júri que a defensoria já tinha sido intimada. Eu chegamos com uma colega e eu, a doutora Cibele, que estava aí na live também assistindo, e nós dois tínhamos feito um júri só, logo depois da escolha, nós viemos para o primeiro tribunal do júri de Belo Horizonte, fizemos um júri com um colega, doutor Horácio Vanderlei Toches, que hoje está em Viçosa, e caímos lá de paraquedas. Então, o que a gente decidiu? A primeira coisa, a gente, neófito, né, de júri, a gente tem que fazer um relatório. E esse relatório me salvou durante muito tempo. E por que o relatório? Para você não se perder. Porque quando você vai fazer o seu primeiro júri, normalmente você está num nível de ansiedade muito grande. E a tendência é, por mais que você estude tudo, que você se perca. Se perca nos pensamentos, se perca nas palavras e principalmente que você vai estar tão nervoso, que você vai falar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que aquilo que era para ser falado em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, você gaste 20 minutos. Então, o relatório é uma forma de você controlar essa ansiedade e ter poder sobre o processo. Então, a primeira coisa que a gente decidiu, vamos fazer o relatório. E o que tem que constar desse relatório? O que a gente vai fazer no júri. Então, a primeira coisa, tem que constar os cumprimentos. Segunda coisa, tem que constar as provas que você pretende usar. Terceira coisa, as teses que você vai levantar no júri. E, por fim, o seu pedido e, no finalmente mesmo, não pode esquecer a explicação de quesitos por jurados. Então, isso é fundamental para quem está começando hoje no júri, ou quem tem poucos júris, ou vai fazer os primeiros, faça esse relatório. Esse relatório pode te ajudar muito. Uma outra coisa que a gente discutiu muito na época é o seguinte, como falar para o jurado. Porque o jurado não é o profissional do direito, né? Às vezes nem é estudante de direito, às vezes é uma pessoa comum, é o caixa do supermercado, é uma pessoa assim, às vezes mais simples, às vezes é um engenheiro, que não tem visão jurídica nenhuma, visão matemática, né? Às vezes é um professor ou uma professora. Como falar para o jurado? E aí a gente chegou à conclusão que quanto mais simples fosse a nossa linguagem, mais fácil a gente teria a compreensão dos jurados, ou mais fácil a gente faria compreender. Então a gente fez esses 2 caminhos, vamos fazer o relatório e vamos fazer uma linguagem bem simples, bem coloquial, esquece o juridiquês. E desde então, o relatório hoje eu já não uso mais, mas essa linguagem simples, essa linguagem bem simplória, bem coloquial, é o que eu uso até hoje. E como que foi, então? Aí estudamos o processo inteiro, aí vai uma dica para todo mundo, a defesa, seja defensoria, seja advogado, ela tem que conhecer o processo inteiro, integral, nas minúcias. Você não pode ser pego de surpresa numa sessão plenária. Então você tem que saber as vírgulas do processo. Você tem que encarar o processo e estudar ele todo. Estudei o processo, doutora Cibele, estudamos, montamos o relatório, discutimos o caso e fomos para o plenário. Chegou no plenário, o júri era até um júri mais complexo, 2 qualificadoras na época, réu com passagens e tudo, promotor pedindo condenação. Era um réu, então, vira juiz, um réu. Um réu e nós 2 defensores. Porque 2 defensores porque a gente quis dar apoio ao outro, né? A gente tá começando ali no júri. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque acabou que um controlou um pouco da ansiedade do outro. Quando a juíza falou com a palavra defensoria pública, nessa hora subiu assim,
o que que eu vou dizer? Um frio na barriga, um desconforto, suei frio, tudo que você imaginar. Aconteceu nessa hora. Até hoje eu tenho um certo desconforto quando o juiz passa a palavra para mim. E eu Eu acho que isso também, faz eu também. muita parte do. E fomos falar. E deu muito certo. Seguimos o relatório, e quando um começava a se perder, o outro assumia, e a gente foi ali nesse bate-bola até o final, e o resultado foi muito surpreendente, que no primeiro júri a gente conseguiu uma absolvição. Foi Que massa. absolvição, o caso, o réu, ele tinha até um apelido de morcegão, na época. Esse apelido assim, me chamou muita atenção, por quê? Porque era, como é que é o racismo estrutural mesmo. Era um homem alto, 1,90 m, negro, o apelido dele de morcegão. E o promotor, eu lembro que ele citava isso, morcegão, morcegão, e isso me incomodou muito. Eu não chamei ele de morcegão hora nenhuma, eu só chamava ele pelo nome, mas foi uma coisa assim que, como que marca a gente, né? O apelido marcou mais do que o É. nome do nosso assistido. Mas aí, então foi esse primeiro júri, e foi uma absolvição. Comecei bem, depois foi assim, foram 4 júris tomando só paulada depois. E depois a gente vai melhorando e vai corrigindo algumas falhas. É a sorte de principiante, né, Túlio? Eu escuto muito isso, sabe? Das Exatamente. pessoas que, principalmente de quem não seguiu no júri, eu escuto muito isso. Ah, eu fiz um júri e eu consegui a absolvição, né? É aquela famosa sorte de principiante. Você vai tomar uns tombos ao longo da vida de defensor, não tem como você esperar que você vá ganhar tudo. Às vezes você vai perder onde você menos esperava. No júri que você fala assim, esse júri eu tenho certeza que é resultado da absolvição. Você vai lá e você vai tomar um 4-0 às vezes, você vai voltar para casa meio atordoado, né? Isso faz parte da nossa história como defensor. Meu primeiro júri eu não tenho tanta lembrança dele assim, você acredita? Porque eu cheguei na Defensoria Pública, foi minha primeira lotação também, e tinha, olha só que loucura, tinha um servidor público que era advogado fazendo júris pela Defensoria na época, né? Como um colaborador da Defensoria Pública. E aí eles falaram, não, essa situação não pode acontecer. É júri, né? Júri é muito sério, então tem que botar um defensor. E aí eu fui assistir o primeiro júri dele, estudei bem o processo, né? Mas eu falei, não, vou só assistir primeiro, depois eu pego. Quando deu no meio da fala dele, ele virou pra mim e falou, e ele tinha muita experiência de júri, era um bom advogado, né? Ele falou pra mim assim, agora eu vou passar a palavra aqui pra doutora Maiara, defensora pública, complementar. E eu não estava preparada para isso. Ele virou para mim e falou assim, vai lá e fala qualquer coisa, só para você destravar, para você perder o medo. Porque no começo eu falei, não vou falar nada, não vou falar nada. Ele falou assim, fala qualquer coisa. Só para você ir lá, vai lá, fala 5 minutinhos, 10 minutinhos, não precisa nem ser inteligível. Só vai lá e faz a sua primeira aparição no júri. Mas foi isso que você falou, Túlio, quando eu levantei em pânico, assim, sabe? Voltei dos 5 minutos, parece que eu tinha corrido uma maratona de tão suada que eu tava na hora que eu voltei para a cadeira. Mas eu fiz uma síntese daquilo que ele falou, pedi a absolvição do acusado e sentei, né? Sentei lá, o corpo ficou vibrando durante horas. E eu até hoje eu ainda sinto um pouco disso também. O júri, ele tem esse negócio, né? Porque você está levando a vida de outra pessoa, né? Você é responsável por uma boa parte da vida daquela pessoa naquele momento. Então, eu acho que isso faz parte de nós sempre querermos continuar dando o nosso melhor. Então, é importante que tenha esse frio na barriga sempre. No momento em que a gente perde esse frio na barriga, a gente pode estar desumanizando um pouco esse trabalho que é tão importante, né? Mas quando eu comecei a fazer o Perfeito. júri, eu também fazia isso. Fazia meu relatóriozinho. Até hoje eu faço, mas de forma bem superficial. Enquanto eu estou ali no momento da instrução, vou anotando algumas coisas que são faladas, jogo dentro da tese para eu ter um resgate ali, se eu precisar lembrar do que era mais ou menos a prova que sustentava aquela tese. Mas também não levo mais o relatório para a hora do debate, é só para eu ir construindo minha tese. Faço relatório, na época eu li o processo 3 vezes, né? Porque a gente fica com medo de deixar alguma coisa passar. E eu já usei até certidão de oficial de justiça na defesa dos casos. Assim, a pessoa não foi encontrada, e aí tem a justificativa de por que a pessoa não foi encontrada. Às vezes se rebate um argumento muito forte da acusação. Porque a acusação fala, porque ele estava com medo. Aí quando vê, não, a pessoa não foi encontrada porque tinha acabado de ter filho, né? Ah, não tem nada a ver que ele estava com medo. Às vezes uma besteirinha salva o teu júri. Então isso para mim que você falou é a principal dica que a gente pode dar para quem está começando no júri. Saber o processo de cabo a rabo. Eu acho que isso é o mais importante, né? A É, primeira... e isso, Pode pode falar, falar, por pode favor. falar. Não, eu falei que o primeiro Não, júri que eu fiz, eu tive esse problema também, de não conseguir organizar um raciocínio. Então, o relatório também é muito bom para quem está começando. São duas dicas chave. exatamente.
Outra dica que a gente que eu acho que é importante falar é o seguinte: não fale nem para o juiz, nem para o promotor, nem para os demais partes, vamos dizer assim, pessoas que participam do julgamento, que é o seu primeiro júri. Porque Uhum. eu já vi muitas vezes usar isso contra a pessoa, sabe? Então, assim, é desagradável. Porque, É, assim, vamos supor assim, lá, o órgão acusatório sabe que você está ali no seu primeiro júri, ele usa isso contra você, ele usa isso para falar, o defensor aqui tá, o advogado aqui está no primeiro júri, não sei o quê. Então sim. não fale, ninguém precisa saber disso. Você, no seu íntimo, você sabe, mas não precisa alardear isso. Eu acho que isso vale muito a pena aí para quem está no início aí de carreira, não precisa É. falar. Chega lá e faça seu trabalho. Agora tem uma dica, Túlio, de uma história muito engraçada que aconteceu comigo, para quem está começando, do que não fazer no seu primeiro júri, tá? Não é minha história, mas eu vou me apropriar dela porque eu participei da história também. Eu fui fazer um júri e aí eu estava por um réu e o advogado particular estava pelos outros dois réus. Bacana. Primeiro momento, primeiro contato que eu tive com o advogado no começo do júri, eu virei para ele e falei, doutor, o senhor quer dividir como o tempo? Porque você está com dois réus, mas eles são partícipes, o meu é autor. O que o senhor acha da gente dividir por igual, talvez, o tempo? Porque eu vou falar sobre a autoria. E os dois estão no mesmo contexto, né? O meu que efetuou os disparos é ele. Não, doutora. Se a senhora quiser falar a parte dos meus réus, eu nem preciso entrar. Aí ele falou assim. Aí ele me falou, meu primeiro júri, eu tô um pouco nervosa. Eu falei, não, doutor, mas eu não posso fazer isso. Se eles contrataram o senhor, eles vão ficar muito decepcionados se o senhor não fizer a defesa deles. Ele, não, mas não precisa se preocupar. Se a senhora falar, eu não preciso entrar, não tem problema. Eu falei, não, o senhor vai lá, faz a defesa deles, eu faço a defesa dos meus. Aí ele, tá bom, aí suando, né, o advogado. E ele me falou que era o primeiro júri dele, né, e aí ele estava extremamente nervoso. Aí eu falei, não, então ele entendeu o recado, ele entendeu que eu não vou defender os réus dele, né? Aí o que que aconteceu? O Ministério Público fez o quê? Pediu absolvição. Aí eu falei, pronto, já tá mais tranquilo, né? Agora ele vai ficar mais tranquilo pra ir. O que que esse cara fez? Chegou lá, ele provavelmente fez o relatóriozinho dele e cumprimentou todo mundo, cumprimentou o juiz, cumprimentou o MP, cumprimentou a defesa. Falou, eu queria falar aqui que, como o Ministério Público disse, meus réus são inocentes. E eu vou deixar agora o resto aqui para minha colega defensora continuar a defesa. Só isso que ele fala sobre os fatos. E aí eu fiquei assim, eu falei, esse homem é louco, né? Eu falei, não é possível que ele fez isso. Mas tudo bem, fiz a defesa do meu réu, eu falei, não vou deixar os réus dele também sem defesa, porque por mais que o Ministério Público tenha pedido a condenação, a absolvição, a gente já está cansado de ver condenação, mesmo com o Ministério Público pedindo absolvição. Ainda mais quando é aquele Sim. pedido de absolvição mequetrefe, né? Ah, eu acho que foi ele, mas eu não tenho prova. Mas tudo bem, aí eu fiz lá uma defesa de uns 10, 15 minutos dos réus dele, né? E aí veio a votação. Primeiro voto em relação ao réu dele. Condena. Segundo voto. Condena. 2-0 Nossa. para condenar. Aí, terceiro voto. Aí o advogado estava em pânico. Em pânico. E aí começou a suar, assim, né? Eu chego a ouvir, né, os gotos caindo de suor da testa. Meu celular dizendo que já deu a quantidade de Instagram por hoje. Não, vai continuar no Instagram. E aí ele ficou em pânico e aí começaram a sair os votos de absolvição. Resultado, o cara fez essa brincadeira com os clientes dele, quase que os clientes dele foram condenados mesmo com pedido de absolvição do Ministério Público. 4-2 para absolver. Imagina só que loucura. Então, Pois dica é. do que não fazer. Não deixar de fazer a defesa do seu cliente, mesmo que o Ministério Público peça absolvição. Não confie no pedido de absolvição do Ministério Público. Faça a mesma defesa que você faria se ele tivesse pedido a condenação. Essa, para mim, é fundamental também. Isso é importantíssimo. Outra dica de início de júri. Jamais seja arrogante. Tem um perfil de olhar de cima para baixo. No júri, quanto mais simples, quanto mais humilde você for, melhor você vai ter, maiores serão suas chances, vamos dizer assim. Porque a arrogância, como é que eu vou explicar? Ela é uma ação, um sentimento assim que ele traz uma negatividade junto com ela. Então, Uhum. quando Sim, você com tem uma certeza. postura arrogante, uma postura assim de dono da verdade, você acaba perdendo muita credibilidade. E outra coisa, Exatamente. aproveitando já de credibilidade, não conte mentira para jurado.
Não fale mentira, jamais, jamais. Exato. É igual, muitas vezes eu abro minha defesa falando assim para os jurados, senhores jurados, eu vim aqui para fazer um pedido, a defensoria veio fazer um pedido aqui para o nosso assistido, mas eu não estou aqui para esconder nada dos senhores, porque os senhores são a sociedade, os senhores são os representantes da sociedade, os senhores estão aqui para julgar e decidir da forma mais justa e correta possível. Então eu vou mostrar tudo para os senhores. Aí os senhores, sabendo de tudo, vão tomar a decisão certa. Então, apresente a prova para os jurados também. Eu faço muito isso. Ah, mas a prova é ruim, eu preciso apresentar essa prova? Olha, é o que eu falo. Às vezes tem tanta prova no processo que não dá tempo. Você vai ter que escolher algumas provas. E aí, lógico, você como defesa, você não vai, você vai escolher algumas provas para serem apresentadas. Agora, se você tem tempo e você é coerente com o seu pedido, com o que você está apresentando, demonstre tudo. Mostre tudo, porque o jurado vai confiar em você. Você vai ganhar credibilidade com o jurado. E isso faz toda a diferença no resultado. Então, assim, não seja arrogante, seja sincero, mostre a prova. Acho que tudo isso faz muita diferença no julgamento. Eu também acho, Túlio. Eu acho que, inclusive, você tem que deixar bem claro no momento do julgamento quando alguma coisa é uma conclusão sua e não está provado no processo. Porque nós temos direito de fazer conclusão, nós estamos contando uma história para o jurado. Sim. No final, quem ganha o jogo, né, quem leva o júri, é quem conta a melhor história. Eu sempre costumo falar que o jurado, ele quer ser convencido, ele não quer ir para casa com a consciência pesada, nem para um lado e nem para o outro. Se você conta uma boa história e ele sai convencido, ele sai tranquilo. Mas você tem que deixar bem claro que às vezes essa é a sua conclusão, que você tirou por isso, por isso, por isso. E não dá margem para que o Ministério Público diga isso aqui, mas isso aqui não está provado e você ficar com a cara no chão. Exatamente esse o problema. Exatamente. Né? A deslealdade, ela pega muito mal. E aí vem mais duas informações que é importante, que sempre o pessoal me pergunta, testemunha, eu escuto ou eu não escuto? E eu sempre falo o seguinte, que para mim é o que eu sigo e vem dando muito certo comigo. Se a testemunha, se o depoimento está bom, já foi ouvido lá no sumário de culpa, na primeira fase, né? E o depoimento está bom, para que eu vou ouvir essa pessoa novamente em plenário, se eu não sei o que o promotor vai perguntar para ela, se eu não sei quais vão ser os pedidos de esclarecimento do juiz. Então é melhor eu não escutar. Agora, uma situação assim, então você não escuta a testemunha? Eu falo, se o depoimento está bom, eu não escuto. Ah, mas e se o promotor falar que vai ouvir? Aí você tem que estar preparado para inquirir aquela pessoa também. Então, se o promotor vai ouvir testemunha, você tem que estar preparado. E existe alguma situação que você escuta as testemunhas, e aí eu vou dar um exemplo que eu aprendi isso com o Jader Marques, que é um advogado lá do Rio Grande do Sul, que é um exímio tribuno aí, e ele uma vez ele falou comigo o seguinte, quando o caso está muito ruim, tá assim, aqueles casos que a gente fala, nossa, caso está perdido, não tem o que fazer, nada melhor do que escutar todas as testemunhas do plenário. Porque às vezes você tem uma surpresa inacreditável ou muito agradável. Às vezes acontece coisas, as testemunhas mudam os depoimentos, falam outras coisas. Às vezes uma pessoa que nunca foi ouvida vai lá e fala, não, aconteceu, foi assim, assim, assado. Então, nessas situações extremas, eu escuto testemunha. Engraçado como o júri é uma caixinha de raro, surpresa, né, muito Túlio? raro. O júri é uma caixinha de surpresa. Às vezes você vai preparado para um negócio e de repente muda tudo no júri. Eu já cansei de ir para júri que eu falei, ó, esse júri aqui, júri perdido, vou voltar para almoçar em casa, o júri vai acabar cedo, né? E aí você chega lá e a testemunha fala um outro negócio e você fala assim, cara, não, tá ficando bom, esse júri tá ficando bom, e você sai de lá, às vezes até com uma absolução, né? O júri é muito legal por causa disso. É por isso que eu falo que o relatório ele é muito bom no início, mas com o tempo você tem que deixar o relatório de lado. Por quê? Porque o júri ele é eminentemente dinâmico. É o que você acabou de falar. O júri ele é dinâmico. Você tem que estar preparado para o que vai acontecer ali. E para a defesa, o júri ele é a arte do improviso. Porque às vezes você vai montar na sua cabeça uma defesa de legítima defesa, de inexigibilidade controversa, e chegou na hora, vai o máximo que dá um privilégio. Chegou na hora, só dá para decotar uma qualificadora. Ou o inverso. Você monta uma defesa, hoje eu vou pedir só o decote de qualificadora, vai ficar num simples, chega na hora, acontece alguns depoimentos ou alguns esclarecimentos que não foram realizados durante a instrução, que não, isso aqui é caso claro de privilégio, é caso claro de inexigibilidade, e você vai com tudo naquilo. Se você está muito preso no relatório, você não consegue improvisar.
Você não consegue É, trabalhar isso. Então, assim, você tem que estar preparado para improvisar, você tem que estar preparado para viver um momento dinâmico, porque o júri é isso. é, O júri ele é um ato totalmente dinâmico. Se você for, igual eu falo, se você é quadrado, você não serve para fazer júri. Você é tem que verdade. saber improvisar, sair de situações, principalmente a parte. É outra coisa que sempre me perguntam A muito. E parte a é uma parte? Como beleza. é que você faz? A parte é uma beleza. Olha, eu não faço a parte. O pessoal me pergunta, você faz a parte? Eu falo, eu Também não não faço a faço. parte. Eu não faço, só faço quando tem Eu, informação falsa. Informação falsa é a única parte que eu faço. Para corrigir as informação duas falsa. Para situações que não eu ficar na faço, cabeça do jurado. eu só faço a parte quando a informação é falsa ou quando o órgão acusatório está desrespeitando o réu. Está Sim, desrespeitando, porque às vezes desrespeita, sim. chama de nomes não sei o quê, não sei o quê. Aí eu faço a parte. Só. Isso, Senão eu exatamente. deixo falar o que quiser. Deixo falar 1 hora e meia. E na Exatamente. minha fala, eu vou e falo. E aí o promotor, às vezes, eu já fiz alguns júris, que eu começo a falar, o promotor me aparteia. É primeira vez, tudo bem, fica à vontade. Aí fala. Eu continuo a falar ele de novo. Aí eu, pois não, fica à vontade. Na terceira vez, eu costumo falar assim com o promotor: doutor, com todo respeito, o senhor teve 1 hora e meia para falar. Em nenhum momento eu interrompi o senhor. Aí ele vira, não, mas a parte faz parte do jogo. Aí eu falei assim, faz parte, está na lei. Tanto que eu já concedi 2 para o senhor. Agora, o senhor não está utilizando a parte da forma correta, da forma que está na lei. O senhor está querendo desestabilizar a defesa. O senhor está querendo prejudicar a pessoa que está ali sendo defendida. E, infelizmente, com isso eu não posso concordar. E aí ele, não, mas eu vou apartear. Eu falei assim, doutor, aí eu viro para o juiz e falo, doutor, dessa forma não tem jeito de fazer defesa. Porque se o promotor continuar parteando, não vou ter como me defender, não vou ter como fazer a defesa do assistido que está ali. Ou então eu viro para os jurados, em vez de virar para o juiz, e falo assim, olha, infelizmente, eu vou falar por mim. A minha mãe e meu pai, eles me educaram, eles me deram educação, e tanto que eu não interrompi o promotor. Agora, infelizmente, não é todo mundo que teve educação em casa, né? Então a gente tem que viver com isso. Então, assim, eu já passei por essas situações, já dei essas duas temáticas de resposta. Na primeira, que eu virei para o juiz e falei isso, não foi uma vez só, foram algumas. Os juízes sempre caçam a palavra do promotor, a maioria Sim. das vezes caçaram, porque falaram, não, doutor, o senhor realmente está atrapalhando a defesa. Aham. E aí o senhor, se eu quiser, o senhor volta na réplica e fala. E nessa quando você vira para os jurados e fala isso, e que o primeiro jurado só faz assim com a cabeça para você, promotor ali, ele não fala mais um A, ele para É, de falar ali na hora, porque ele sabe que se ele perder os jurados, ele perde o júri, né? Eu não gosto de falar muito de ganhar e perder, mas ali, só para usar palavras bem simples, né? Para mas exemplificar. é interessante isso, Túlio, porque faz parte do jogo do júri você passar uma figura simpática para o jurado, né? Como você falou sobre a simplicidade. O jurado, ele não te conhece, ele não conhece o promotor. E muitas vezes ele vai votar porque ele gostou de você e não por causa da história. Então, você passar uma ideia de simplicidade, você passar uma ideia de ser uma pessoa respeitosa, uma pessoa educada, você sempre está ganhando ponto com o jurado e, mais importante, você ganha credibilidade. O promotor, quando ele é muito agressivo, quando ele mete o dedo na cara, quando ele grita, levanta a voz, ele perde a credibilidade do jurado. E para mim não tem promotor melhor do que esse. Eu adoro o promotor grosseiro, porque aí eu faço a lady, fico quietinha, peço desculpa pelo jurado pelo constrangimento, peço para o juiz regulamentar os apartes e o promotor fica ali de desesperado, de mal educado. E até no meu caso ainda é melhor, porque eu sou mulher. Então, a gente se aproveita da ideia também de que há uma situação de interrupting, né? De que o homem está reiteradamente interrompendo a mulher porque ele tem uma personalidade machista. E isso pega muito mal se você tiver um júri composto por mulheres. Elas vão olhar e vão falar assim, ele não deixa a defensora falar, coitado da moça, tá querendo falar, e o rapaz não, fica interrompendo. E isso aí já a gente ganha muitos pontos com isso. A educação, ela é fundamental. Eu não sou de Fundamental. gritar, eu não sou de falar alto em plenário, eu não sou de gritar, eu não sou de retrucar, eu não sou de apartear, porque eu sei que eu perco muitos pontos, especialmente também, aí tem um lado ruim, sendo mulher. Porque os estudos mostram que o homem, quando fala alto, ele é assertivo, a mulher, quando fala alto, ela é histérica, né? Então a gente também tem que saber jogar com isso. Infelizmente. Tem que saber jogar com esses estereótipos, né? A gente tem algumas perguntas aqui, Túlio. Vamos responder as perguntas do pessoal? Vamos, claro. Primeiro, eu queria só comentar aqui, levantar aqui o comentário da minha colega e minha parceira aqui nas defensoras, a Kate, que também é defensora do júri, e ela falou o que a gente acabou de falar, que o júri ele é uma montanha-russa, realmente, né? Então,
A gente é uma montanha-russa de emoções. Você começa às vezes tranquilo, fica nervoso, fica tranquilo, fica nervoso. É muito legal. Queria deixar um beijo para minha mãe também, que está assistindo a live aqui. E minha mãe é minha principal fã. E fazer aqui a pergunta da Atoneto, que perguntou aqui algo muito interessante. Quais os maiores erros que vocês acreditam que ocorrem e podem prejudicar a defesa? Bom, além do que a gente já falou, né? Você lembra de algum outro erro que você acha que é importante? É, eu acho o seguinte, você... Vou dar um exemplo do que já aconteceu comigo e foi muito desagradável. Eu sempre que o réu acaba de falar, interrogatório, você deixa o réu responder, aproveitando já abri um pouquinho, você deixa o réu responder juiz e promotor? Depende. Depende, Também. quando eu conheço o juiz e o promotor, eu deixo, dependendo da forma que eu sei que eles perguntam, dependendo eu não deixo. Uma vez aconteceu o seguinte, o réu foi interrogado, o juiz, promotor, defensor, encerrou, os jurados não tinham pergunta, encerrou, e ele sentou na cadeira dele. Sempre que acontece isso, eu vou lá, converso com o réu e falo, olha, a partir de agora o promotor tem 1 hora e meia para falar. Então, o senhor vai ouvir coisas que o senhor não vai concordar, que vai te deixar triste, vai te deixar insatisfeito, você vai ficar com raiva, mas não expresse essa raiva, não fale nada. Nesse momento, deixa o promotor falar, porque eu vou te defender durante 1 hora e meia, eu vou falar por você, eu vou ser sua voz aqui hoje. Então, por favor, fique calmo, fique tranquilo, evite ficar olhando para os jurados, evite ficar olhando para o promotor, olha para a sua família que está ali sentada, olha para mim, olha para o juiz, olha para os policiais, olha para quem você quiser. Faça sua oração se você tem religião, mas não responda promotor. E um júri que eu fui fazer, eu não falei isso com o réu, esqueci. E ele sentou, começou com a palavra acusação, o promotor começou a falar, e no meio da fala do promotor, o promotor estava sendo muito duro, muito duro, muito duro. Esse réu me levanta no meio do plenário cheio. Esse dia o plenário estava cheio, já tinha 100 pessoas assistindo. E ele grita assim, é mentira! O promotor, nessa hora, virou para o réu, virou novamente para os jurados e só falou assim, olha, tá vendo? Não respeita nem a autoridade, não respeita o promotor de justiça, vai respeitar quem lá fora? Nem te falo que foram 4-0 para a condenação. Foi 4-0. E eu fiquei com a cara assim, né? Então, assim, é um erro. Igual eu falo, é importante isso. Converse bastante com a pessoa que você está defendendo, seja assistido, no caso da defensoria, seja cliente, no caso do advogado. Converse, explique o que vai acontecer. Acho que o réu, tendo ciência de tudo que está acontecendo, de como que vai ocorrer, ele não é surpreendido e essas ações são evitadas. Então, isso foi uma coisa assim, que eu acho muito desagradável. Outra coisa que eu acho que assim, tem que ser evitada a qualquer custo é mentir. Não minta jamais no júri. Acho que você perde ali tudo, você perde credibilidade, às vezes não para aquele, mas para os próximos que você for fazer. Exatamente. Eu também acho que a regra número 1 é não mentir. É ser bem honesto, explicar os furos que às vezes tem no processo e tentar trazer a reflexão do jurado. Às vezes você não vai conseguir explicar tudo. Isso também é um outro erro que a gente pode cometer. Tentar explicar tudo. Tem coisa que você não vai conseguir explicar. Uhum. Então, às vezes, quando você vai tentar explicar coisas que são inexplicáveis, você perde seu júri ali. Porque você se enrola mais do que deveria. Então, se eu não sei explicar alguma coisa, eu não vou entrar nela. Não vou entrar nela. Eu vou partir para as outras provas que eu sei explicar. Se tem uma prova aqui que é muito ruim para mim, uma interceptação telefônica que estão falando sobre alguma coisa que eu não sei justificar, eu não vou justificar. Vou deixar no ar. E aí o jurado faz o que quiser com essa prova, né? Então a gente explica o que a gente sabe explicar, né? Isso eu acho também. É um erro muito frequente. Aproveitando isso, eu lembrei aqui de mais um gancho. Por exemplo, às vezes um erro que a gente comete muito no início é de querer levar todas as teses possíveis para os jurados. Isso é um erro. Se você tem... mas aqui cabe decote da qualificadora tal, decote da qualificadora Y, cabe privilégio, cabe lesão corporal seguida de morte, cabe legítima defesa. Não, para. Primeira coisa que você tem que fazer é focar. Não, olha, o que eu posso fazer? Eu posso levar 1 ou 2 teses? Sim. Mas eu posso levar 3, 4? Não, não pode. Você tem que focar até para o jurado entender o que você quer como defesa. Se você leva 5, 6 teses, você confunde o jurado não vai entender, ele vai chegar no final, o defensor quer tudo. Então quem quer tudo não quer nada, não ganha nada. Então foque, escolha. Mas e se eu estou fazendo a escolha errada? Isso você nunca vai saber. Você vai escolher a tese que talvez ali para aquele momento seja mais viável.
Outra coisa, nem sempre a absolvição é possível. Então você tem que procurar o que é mais viável. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, às vezes a pessoa já está presa há tanto tempo, já chega num júri, às vezes presa há 2 anos, 2 anos e meio. Eu teve colega nos congressos que a gente fez, que falou que foi fazer o júri de uma pessoa que estava presa há 5 anos. Nossa. Poxa, você imagina, o máximo que eu lembro de ter feito aqui foi 2 anos e meio. Porque teve um reze, e aí esse reze demorou a ser julgado, recurso em distrito, né? E aí chegou com 2 anos e meio. Mas numa situação de 2 anos e meio preso, se você consegue tirar a qualificadora e ir para um homicídio simples, às vezes você já está dando direito à pessoa de um regime aberto. Com certeza. Então, às vezes, é benéfico para a pessoa. Então, você tem que saber ali, ver o que é mais viável naquela situação. Nem sempre a absolvição é possível. Então, você tem que trabalhar com o que é razoável, o que é viável. E isso é importante deixar essa reflexão para quem está começando a fazer júri, porque a gente tenta enquadrar tudo na lei, mas a grande diferença do júri para os demais processos é que o júri ele é puramente estratégia. Então você tem estratégia na primeira fase, você tem que ter estratégia na hora de escolher suas teses no plenário, senão você vai para uma defesa suicida. Quem quer tudo não leva nada. Isso é o que acontece, você perde credibilidade, né? Isso também era algo que eu queria falar e acabei esquecendo também, Túlio. Então, que bom que você lembrou, porque uma vez eu fiz um júri, novamente a gente vai para as histórias, né? Fiz um júri, Túlio do céu. Era eu e mais 3 advogados, imagina esse júri, né? E um deles era advogado, acho que do núcleo de prática, nunca tinha feito um júri, mas já tinha assistido vários. E aí ele foi lá e ele viu várias teses cabíveis, né? No final das contas, todo mundo foi condenado, porque júri, quando tem muito réu, se um advogado destrói a defesa, contamina os outros. Por quê? Porque o jurado ele olha a defesa como uma defesa desleal, ele não consegue mais confiar na defesa porque ele acha que a defesa vai lá para mentir, para tentar enganar, fazer ele de besta. Chegou ao ponto que olha a tese que gente, eu fico até com vergonha de contar, mas olha a tese que esse advogado levou. A vítima tinha sido morta por um tiro de baixo para cima. E a história é de que o acusado estava dentro do carro e a vítima estava numa moto. Então, por isso, o disparo teria atingido a parte de baixo da cabeça. E não a parte nem reta, nem de cima. Aí, o que ele falou? Ele falou que, na verdade, o réu tinha atirado para baixo, para o chão. Só que a bala ricocheteou, subiu e bateu na cabeça dele. Nossa! É muito filme. Você, jurado, olhando um negócio desse, você vai querer absolver alguém ou dar qualquer coisa para algum daqueles réus? Você vai se sentir, você vai pensar assim, esses advogados estão pensando que eu sou tonto. Estão pensando que eu sou um idiota para ver com uma tese dessa, dizer que a bala ricocheteou no chão e caiu e acertou a cabeça da vítima, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque a sua defesa ela tem que ser crível, né? Você tem que ter responsabilidade. E não tratar o jurado, outra dica, não tratar o jurado como idiota. Porque se ele perceber que você está tratando ele como idiota, ele acabou para você, não tem mais chance. Né? Tem mais uma pergunta aqui, Túlio, eu vou jogar aqui na tela. Manda. Essa aqui é interessante, ainda mais em momentos políticos como esse que estamos vivendo, né? Como enfrentar a ideia punitiva espírito da pena dos jurados? Vamos lá. Olha só. Hoje a gente tem todo mundo usa, né, rede social. Então o que eu acho que vale a pena, você que vai fazer seu júri, aí você vai lá na secretaria, pega a lista de jurados. A lista de jurados, às vezes, dependendo do estado, tem o nome, às vezes tem algum dado pessoal do jurado e às vezes a profissão. Faça uma pesquisa ali no Google, no Twitter, no Facebook. Ali você vai ter umas respostas para essa pergunta, que aí você vai encontrar lá no perfil do jurado, o jurado assim, ó, bandido bom é bandido morto. Opa, esse aqui eu não vou colocar, não é o jurado que tem um perfil aqui que serve. Então você vai encontrar um jurado falando assim, que ele tem uma visão mais social da coisa, que, né, que ele já passou por alguma situação assim, envolvendo prisão ou qualquer tipo de... Não ele, mas já vivenciou, porque ele trabalha algum familiar, né? Com algum familiar, ou porque trabalha, né, com essa parte. E aí, esse jurado aqui pode ser um bom jurado. Então use as redes sociais também a seu favor, para você, na hora de selecionar o jurado, você não ter o jurado que tem esse pensamento. Mas assim, infelizmente nem sempre é possível, igual eu falo, nem sempre é possível, às vezes é muito tino ali. Como é que você escolhe jurado? O pessoal sempre me pergunta isso.
E eu falo que tem um livrinho fantástico de psicologia, que é pequenininho, que chama O Corpo Fala. Eu tenho, E tá na esse minha livro, cabeceira, ele ajuda. inclusive. Pois é, esse livro ajuda muito, porque ele mostra as reações físicas e corpóreas das pessoas, e ali elas demonstram a vontade ou a fala delas, o que elas querem, como elas querem se expressar. Às vezes, a forma que o jurado se levanta quando é chamado pelo juiz no sorteio te dá indicação se ele está disposto a ouvir ou não. Porque às vezes o jurado já levanta bufando, levanta assim, ó. É, é, Opa, esse jurado não vai dispensa, me ouvir. porque ele não É, está com paciência para ouvir. E você vai falar ainda depois da acusação. Então você já vai ter ouvido, às vezes, testemunha, vítima, sobrevivente, réu, acusação, para depois a defesa vir falar. Essa pessoa não vai ter verdade. paciência. Então essa pessoa agradeça, dispensa, fica com uma próxima. É, Outra coisa que eu acho ali na hora que você tem que ter o tino, que o corpo fala. Às vezes você senta aqui e o promotor senta aqui. O jurado, ele está aqui. Aí na hora de levantar, ele já levanta olhando para o promotor. Ele esquece de te olhar. O juiz ainda fala, a defesa, o defensor público, o advogado, aceita ou recusa o jurado. E o jurado nem olha para você, ele já levanta olhando para o promotor. Aí você fala, aham. poxa, esse jurado aqui, eu estou na frente dele, estou de frente, ele sequer olhou para mim. Então, assim, são situações, são pequenas situações, às vezes, que a gente pode ir contra. Agora, o discurso mesmo, eu pensando aqui como defesa, já no discurso ali de sessão plenária, é bem complexo mesmo, porque ali você tem 7 pessoas que você não sabe qual que é a linha política de cada um. Então, assim, eu evito muito discurso político. Político que eu digo assim, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, a polarização Sim. que a gente tem no país, eu evito muito, porque eu não sei quem está sentado ali. Eu trabalho muito discurso emocional, discurso social, discurso humano, você trazer isso, você mostrar que quem está ali não é um bicho, que quem está ali é uma pessoa, um ser humano, é um cidadão, uma pessoa que às vezes errou, que tem que pagar sim, mas que merece ter respeito, que merece ter dignidade. Isso eu uso muito, mas discurso político eu não uso não, eu evito ao máximo, porque eu não sei quem está sentado ali. É. Eu tento também, Túlio, assim, é uma prática que eu costumo dar. Eu não falo muito no plenário, eu costumo falar em torno de 40, 50 minutos, né? Geralmente, estourando. Mas eu costumo sempre adotar uns 10 minutinhos iniciais para fazer uma introdução, falando sobre os preconceitos, sobre o ser humano, que aquela pessoa tem direito à defesa, falando um pouco sobre a defensoria pública, porque eu sei que isso, infelizmente, para quem é advogado, a gente sabe que a defensoria pública ela tem uma credibilidade um pouco maior da sociedade por conta da ideia de não ser pago pelo acusado. Então a gente tem que se valer disso em favor dele também. Todo argumento que você puder usar, independentemente, é claro que você não vai usar nada antiético, mas o argumento que você puder usar para trazer mais credibilidade pro seu jurado, você deve usar. Né? Eu trabalho com advogados, por exemplo, que fazem trabalho pro bono, eles fazem questão de ressaltar essa ideia do pro bono, porque o jurado ele parece que se abre mais, ele tira a ideia da mercantilização. Então eu tento sempre falar um pouquinho, humanizar aquela pessoa que está ali, explicar, às vezes, um pouco a situação carcerária, que as pessoas são presas preventivamente, que ainda que não foi decidido se ele é culpado ou não. Essas coisas todas eu acho que é importante a gente falar, porque a pessoa que chega ali, para ser jurada, ela chega seco, ela não tem conhecimento judicial. Sim. E eu nunca me esqueci, Túlio, nesse dia quase eu desisti do júri. Meu primeiro júri que eu fiz sozinha, né? E no final do júri o réu foi condenado. E eu me recordo muito bem que terminou o júri e serviu o lanche para os jurados. E aí um jurado veio falar comigo assim, doutora, você fez um trabalho muito bom, mas teve um processo, né? O cara estava ali preso, só pode ter sido ele. Então tem uma presunção que a gente tem que desconstruir, né? Não tem jeito. O jurado ele chega ali assim. E aí nós temos que fazer esse discurso. Eu sinto uma necessidade de fazer um discursozinho inicial, né? No começo do júri. Você faz esse tipo de E abordagem também, de falar um eu, pouquinho eu, sobre o eu faço, papel? às vezes, durante a minha fala. O papel da Aham. defensoria eu já falei muito. Só que como aqui a gente já está em Belo Horizonte, que é a comarca a maior do estado, e aqui o pessoal conhece muito a defensoria, então eu falo pouco da defensoria. Mas eu faço muito esse discurso. Isso é um discurso humanista, um discurso social. Eu faço isso durante a fala. Durante a fala eu Aham. faço. É Você me lembrou uma importante. coisa, assim, dessa questão da estereotipização, vocês ter a palavra que não vai sair direitinho, mas o réu ser estereotipado.
culpado, vamos dizer assim. Isso. É importante você usar o 4-2-2 a seu favor. 4-2-2 é aquela peça pré-júri. O que você vai usar no júri? O que você vai fazer? Quem que você vai rolar como testemunha? Sempre com cláusula de imprescindibilidade de depoimento. O que você pretende usar? Pretendo usar vídeos. Coloque no 4-2-2. Tudo que você vai usar, você coloca no 4-2-2. Inclusive que o réu se apresente com as vestes sociais dele, com as vestes civis dele. E não com a roupa do sistema prisional. Isso é importante. Isso está nas regras de Mandela. Você pode utilizar isso na sua peça do 4-2-2. É muito importante você usar isso. Porque o réu que chega com roupa civil faz muita diferença para o jurado, igual você falou, para aquele jurado que não está ali acostumado, ver uma pessoa entrando com roupa comum daquela pessoa que entra de chinelinho havaiana e de roupa do sistema prisional. Então, utilize isso nas suas peças, no 4-2-2, peça que o réu apresente-se com vestes civis no dia do julgamento. Isso faz muita diferença. Olha que interessante, né, Túlio? Eu aprendi isso, inclusive, no primeiro congresso do júri que eu fui, aquele lá de João Pessoa. E aí eu comecei a adotar aqui na defensoria, né? Então não tinha essa discussão aqui no Distrito Federal, olha que curioso. E à época eu era presidente da minha associação aqui. Então o que eu fiz? Confeccionei camisas polo de 2 tamanhos para mandar para todos os núcleos da Defensoria Pública, para que os defensores do júri fizessem esses pedidos nos processos. E no começo houve uma grande resistência. Olha que loucura, ano 2019, e havendo resistência ainda do judiciário para que o réu pudesse usar vestes comuns. Mas depois de muita briga, saiu aquela decisão logo em seguida do STJ, e aí já conseguiu meio que pacificar essa questão aqui. Então tá tranquilo, os réus estão podendo usar roupas comuns. Isso faz diferença, com certeza. A gente humaniza a pessoa, né? Túlio, fizeram mais uma pergunta aqui. Túlio, esclareça, se possível, a atuação estratégica, considerando as provas e o tempo de prisão. Foi o Marcelo Tadeu. Situação estratégica, Tadeu. Eu acho que é o que eu comecei a falar, porque às vezes você tem que olhar o que é a defesa viável. Porque às vezes a pessoa está presa há 2, 3 anos, igual deu exemplo, e às vezes é mais viável para aquela situação, ela já sair num livramento, num regime aberto, do que você tentar por tudo ou nada e ele toma uma condenação no qualificado, num homicídio qualificado, que às vezes é melhor você tirar as qualificadoras e ele ficar num simples, do que ele tomar uma condenação no homicídio qualificado e tomar 16, 15 anos, que aí hoje, dependendo da situação, é 2/5 ou 3/5 de cumprimento de pena. Hoje ainda mudou, né? Hoje ainda piorou mais ainda. Sim. E ele vai ficar ali mais 4 ou 5 anos. Isso eu aprendi com um defensor aqui de Minas, que é o Dr. Edson Martins, que já tem quase uns 1.500 júris nas costas, e ele tem quase 25 anos de júri, ou mais de 25, e ele sempre falou isso comigo. Ele falava assim: Túlio, acabou o júri, você vai para sua casa, encontrar sua família, você vai tomar sua cerveja, você vai bater papo com a sua esposa, o réu vai para a prisão. Ele vai ficar lá o tempo que ele for condenado. Então você tem que analisar isso. E muitas vezes pediu tudo, porque você acha que não, você está no mês bom, os jurados estão votando com a defesa, não sei o que, você acha, não, você achar que você vai levar, você tomou um 4-3, o réu vai tomar 16 anos, vai tomar 18 anos, e ele vai ficar mais 10 anos preso. Então você tem que analisar o que é razoável, o que é viável. E a partir daquele dia dessa conversa, eu comecei a pensar nisso, que júri não é tudo ou nada. Júri é o que é razoável, o que é viável, o que é possível, sempre dentro da lealdade, sempre dentro da possibilidade, sempre dentro da sinceridade. Então eu gosto de trabalhar muito assim. Aí eu aproveito, mas senão vai acabar a live, eu vou esquecer disso. Uma dica que eu dou para todo mundo é o seguinte: a primeira fase do júri, o chamado sumário de culpa, que tem aquele interrogatório do réu, vai uma dica aqui. Réu fica em silêncio. Réu não deve falar na primeira fase. Réu deve falar para os jurados, que são as pessoas que vão julgá-lo. Então, na primeira fase, não fala nada. Quando o réu fala na primeira fase, ele está dando munição para o órgão acusatório. Exatamente. Ele está ajudando o papel do Ministério Público. Então, ainda que ele confesse, não, mas ele vai confessar, confessa na frente dos jurados. Ele vai negar, negue na frente dos jurados. Não negue ali na primeira fase, fique em silêncio. O silêncio na primeira fase é a melhor defesa. Aqui em Belo Horizonte, a Defensoria Pública e quase todos, ou muitos estados, a gente usa muitas cidades de Minas, a gente usa essa técnica. Réu não fala na primeira fase, réu fica em silêncio. Réu fala na segunda. Porque, mas não tem prova nenhuma, ele não tem que falar, não. Se não tem prova nenhuma, o silêncio dele vai ajudar ele a ser impronunciado ou absolvido. Ele não tem que falar, tem que ficar em silêncio, porque qualquer coisa que ele falar pode prejudicar.
Eu costumo falar para todos os meus réus ficarem em silêncio, salvo raríssimas exceções, mas via de regra eles vão ficar em silêncio. Mas também tem outros fundamentos, né, Túlio? Para quem é defensor, estuda para defensoria pública também, muitas vezes você não sabe quem vai fazer esse júri, né? Então, às vezes você adianta uma tese que é a sua tese de defesa e não é a tese do outro defensor. E aí o outro defensor pega o júri e fala assim, pô, não queria ir nesse caminho, para mim eu achei que tinha um outro caminho melhor. Então, ainda tem essa diferença, né? Nós temos o princípio da indivisibilidade, da unidade na defensoria pública, que não garante que quem fez o sumário da culpa vai fazer o júri. Então, a gente Perfeito. permite uma maior liberdade para o colega que for fazer. Além do mais, Túlio, leva um tempo, né, entre o sumário da culpa e o plenário. E às vezes acontece alguma coisa nesse meio do caminho, surge uma prova nova que você deixou de ter a oportunidade de falar sobre ela só depois. Aparece um laudo que não estava no processo. E aí a resposta do seu réu foi contraditória com o laudo, por exemplo. E aí, agora você já perdeu a oportunidade, porque você deixou ele falar lá atrás, né? Então, para mim também, o réu só fala no plenário. E olhe lá, que tem casos que ele só vai responder as minhas perguntas mesmo, e olhe lá, depende do promotor, como você falou. Então, eu tenho mais duas perguntas aqui, Manda. e a gente tem mais quase 10 minutos de live, então vamos lá. Essa pergunta aqui foi feita para você, Túlio. Eu sei que você não fez esse plenário, mas você quase fez. Existe técnica quando a defesa é em um júri com forte apelo da mídia? Tipo Kátia Vargas, Nardoni, Suzane, pois a mídia já estaria apresentando muitos argumentos de acusação por meses e até anos. Bom, aí eu vou deixar com você essa resposta. Então, vou contar a historinha rápida. Como eu falei com vocês, eu comecei em Contagem, e Contagem teve o caso Elisa Samúdio. A Defensoria Pública foi intimada para aquele júri. Então, eu e a doutora Cibele, né, os defensores do júri de Contagem, nós fomos intimados para o caso Bruno. Então, eu estudei o processo inteiro. Eu tive que estudar Pelo o processo macarrão, inteiro. O né? processo, na Foi pelo época, macarrão, tinha... não foi? Não, foi, na verdade, foi pelo Foi pelo Bola, na bola, pelo verdade. bola, verdade. Então, eu tive que estudar o processo inteiro, conheci o processo todo, e o processo era gigantesco, ele tinha 74 volumes na época, hoje tem muito mais. Mas então, eu li o processo do Bruno todo, eu conheço o caso da Elisa Samúdio todo. E o que eu posso te falar? Mesmo no caso de defesa midiática, que é a pergunta, primeiro, essa defesa midiática é dificílima de fazer porque a pessoa já entra pré-condenada, porque a partir do momento que você tem vários programas de TV expressando, um monte de gente dando palpite, pitaco, sem conhecer o processo, as pessoas tendem a já sentar ali para condenar. E aí você tem que fazer esse trabalho de desconstrução. O que ajuda muito esses júris midiáticos é que durante aqueles 6, 7 dias ali de júri, ou 3 dias, ou 2 dias, quantos dias forem durar, os jurados não têm mais contato com o externo. Então eles não têm mais essa influência, seja de pessoas, seja da mídia, seja do que for. E a partir do momento que todo processo, ele sempre tem um furo. Nenhum processo é redondinho, nenhum processo é perfeito. Então, se você trabalha esses furos e começa a mostrar isso para os jurados, e os jurados vão entendendo, você tem como fazer essa defesa aí, e mesmo no caso midiático, extrair um bom resultado. Mas a mídia ela é Não é extremamente fácil, parcial, é né, difícil. Túlio? A mídia é Sim, extremamente parcial. Ela não vai te mostrar todos os fatos. E raramente a mídia vai te mostrar elementos de defesa, né? Infelizmente. não. Eu tive um júri há pouco tempo atrás que o réu tinha supostamente queimado o vizinho, jogado fogo nele em via pública e pegou fogo, e a mãe do vizinho chegou na hora, pegou o menino pegando fogo, bem triste o processo. E a mídia queria que eu desse entrevista sobre esse caso. Aí eu falei, olha, eu não vou dar entrevista, o caso ele já é triste por si só. Independente do resultado, independente da defesa, foi condenado, foi 4-3, mas foi condenado esse caso. Eu acho que esse caso a gente não tem que dar entrevista, não tem que falar, o caso já é triste por si só, um caso muito pesado, igual um outro caso que eu fiz, que foi uma mãe que matou um bebê de 5 meses, muito triste a história, com violência, não sei o quê. Essa mãe passou por 3 exames de sanidade mental, os 3 deram que ela era apta, né, que ela não era inimputável. Foi um dos júris mais tristes que eu já fiz. Essa mãe foi condenada a 24 anos, a situação toda muito triste, defesa dificílima de fazer. E o que você fez? Você pediu absolução dessa mãe? Não, não pedi. Pedi só o decote da qualificadora do recurso, porque eu entendia que o recurso era incompatível com a causa de aumento de pena de ser menor de 12 ou de 14 anos, fugiu aqui agora. Então foi só essa minha tese de defesa.
Agora, e do feminicídio, vou, né? vou perguntar a sua opinião, né? Voltando aqui à ideia Hum. dos casos midiáticos. Você, então, conhece todo o processo do caso da Elisa Samúdio. Você, por essa percepção que você tem do processo, você acha que o resultado teria sido diferente se não tivesse o apelo midiático nesse processo? Não sei, muito difícil falar assim, né? Não sei. Porque como o processo é muito grande, igual eu falei, a chance de você. Eu acho que as defesas foram muito bem feitas ali, Aham. dentro do que era possível de se fazer, mas é uma situação muito complicada. Eu acho que se talvez ele fosse julgado em outro estado, talvez o resultado fosse diferente. Porque, Eu por acho que exemplo, vou dar um talvez só em exemplo outro aqui falando país, do. porque esse caso, eu acho que o desaforamento não tinha como resolver em estado nenhum do país, que todo mundo sabia, né? Sim, é. O desaforamento nesse caso é. Mas, por exemplo, vou pensar aqui na situação ali do réu, do Bruno, por exemplo. Hum, O Bruno, tinha acabado de ser campeão com o Flamengo. E querendo ou não, é. o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Se o Bruno é julgado no Rio, será que o resultado não seria outro? É verdade, Né? é Uma coisa a se verdade. pensar. Só pensando nesse ponto, não tô discutindo o caso, não estou discutindo violência contra a mulher, está sendo machista, não, nem nada disso. É só divagando Porque sobre também isso. tem influência, né? Você vê o caso do Tem, O.J. tudo Simpson, por influencia. exemplo. O caso do O.J. Simpson também Exatamente. tinha o fato de ele ser uma figura renomada, né? Isso aí tudo influenciou nos jurados. Então, sempre que há uma exposição midiática, ela vai influenciar de alguma forma para além do caso concreto. Isso eu acho que não tem como E negar, né, Túlio? já que você citou o O.J. Simpson, eu vou indicar aqui um seriado do Netflix que chama Il Processo, IL Hum, Processo. É uma série italiana que tem um caso de júri. Por que hum. vale a pena a gente ver? Para a gente ver o que é parecido do nosso júri com o júri italiano e para ver principalmente que o que foi o que mais me chamou a atenção. Lá, o juiz e os jurados ficam na bancada, a acusação e a defesa ficam embaixo, no mesmo plano, ou seja, o jurado e quem a plateia que assiste vê a defesa e a acusação em planos Uhum. iguais, igual é no Chile, igual na Alemanha, igual é nos Estados Unidos, só que no Brasil que a Igual gente Belo tem Horizonte, né? Belo é, Horizonte mas tem Belo uma Horizonte, vitória. exato, a gente conseguiu estar no mesmo plano, tá o juiz no centro, o promotor à direita e a gente à esquerda. Então quem É, olha vê assim todo mundo no mesmo palanque, no mesmo patamar. Mas eu acho que o mais certo seria as partes estarem embaixo. O com juiz certeza. lá e as partes embaixo. Acho que seria Sim. o mais correto para um julgamento. É. E aqui é uma coisa assim para se refletir, para a gente pensar, para Uhum. tantos nós, operadores, defensores, advogados, que talvez tenha que mudar isso. Por que que até Talvez não, né, hoje Túlio? Já passou da hora de mudar, né? já passou da hora? Por que que o Ministério Público, que no júri, ele não é fiscal da lei, ele é órgão acusatório, por que que no júri ele tem que sentar do lado direito do juiz? É. Talvez a gente tenha que refletir sobre isso. Essa é uma briga boa e eu acho que É. é algo que a gente não pode negociar, porque não é, nesse ponto especificamente, não é vaidade. É o direito do réu de ser visto de forma igual. Então é muito importante. Túlio, muito obrigada por essa participação de hoje. O Instagram da falou que a gente tem 1 minuto e meio aqui para falar, então vou deixar para você se despedir antes que a live caia, né? E agradecer muito a sua participação. Foi muito enriquecedora e quem sabe a gente não marca uma outra que ficou muito assunto pendente para a gente falar ainda, né? Tem muita coisa legal. Ou ficou, júri tem muito assunto. Muito Ah, obrigado mais uma vez. Agradeço essa oportunidade. Eu acompanho o canal de vocês. Eu acho assim fantástico. Achei uma iniciativa excepcional e eu desejo para vocês aí muito sucesso e que ajudem muitos colegas aí que têm o sonho de serem defensoras, defensores públicos. Que eu acho que a gente vai fortalecendo a instituição. Isso é muito importante. E para quem é advogado aí e está ali na lida do júri, sempre, sempre, seja muito correto seja muito leal, porque aí você vai fazer a diferença no seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Se der, a gente faz vários aí, estou à disposição. com certeza, com certeza. Ainda mais nessa época de quarentena, né? Pessoal, muito obrigada a todos que acompanharam aqui a nossa live, os nossos seguidores, os colegas do grupo do Júri. Eu acho que toda vez que a gente conversa e debate, a gente engrandece o nosso trabalho. Então, eu também aprendi muito hoje. Obrigada, viu, Túlio? A live vai ficar salva e depois vai para o nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.